amigas que nos acompanham nas nossas páginas, na página do Partido dos Trabalhadores. Estamos aqui reunidos para falar um pouco sobre a questão do Fundeb, que interessa a toda a educação básica brasileira, a todos os nossos estudantes, profissionais da educação e toda a comunidade escolar. Estamos aqui com o deputado federal de Santa Catarina, Pedro Kizai, um grande batalhador da educação. Também nós estamos aqui com o deputado Zeca, do PT do Paraná. E estamos com o nosso presidente da CNTE, professor Heleno, que representa toda a educação básica brasileira, toda a nossa categoria de profissionais da educação, e nesse momento aqui participando ativamente na Câmara dos Deputados pela discussão do Fundeb. O Fundeb é a PEC 15, que ela vem desde 2015, discutindo um novo modelo de financiamento da educação básica brasileira. Nós temos o Fundeb, ele tem terminalidade até 31 de dezembro de 2020, o ano em curso. Nos preocupa muito porque o Fundeb está vinculado a todas as matrículas da educação básica do Brasil, todo o financiamento que municípios e estados têm à sua disposição, praticamente mais de 60% são os recursos do Fundeb, e temos trabalhado arduamente, temos feito discussão em todos os estados da federação, nós três aqui deputados, mais a CNTE, mais inúmeras instituições, temos trabalhado para que o país inteiro se envolva na discussão do financiamento da educação. E nesse sentido, mais de 50 audiências públicas foram realizadas, tanto aqui na Câmara, na Comissão de Educação, com a Comissão Especial, em todos os estados. O Paraná, o deputado Zeca fez audiência, em Santa Catarina, o deputado Pedro fez audiência, lá no estado de Mato Grosso, fizemos audiência, assim como acompanhamos as demais audiências no país. A presença do professor Heleno, nosso presidente da CNTE, é muito importante aqui na casa, porque vem acompanhando o interesse dos trabalhadores da educação sobre essa questão do Fundeb. Então, nesse momento, estamos afunilando e finalizando um processo, já temos um relatório pronto e provavelmente será votado imediatamente aqui na casa para que seja levado ao plenário. E aí, a partir daí, teremos o Fundeb, de fato, na Constituição da República Brasileira. Por isso, passo aqui ao nosso companheiro, professor Heleno, para falar das primeiras impressões, depois do deputado Pedro, que também está aqui e vai votar no relatório, é titular da Comissão Especial do Fundeb, assim como o deputado Zeca, que também é titular, e a gente está junto discutindo o voto do Partido dos Trabalhadores, o voto em favor da educação, o voto em favor do novo Fundeb. Então, vamos ouvir o nosso companheiro Heleno, que tão bem acompanha esta comissão especial aqui na casa. Obrigado, deputada Alzaneide, deputado Pedro, Zeca. Acompanhamos aqui, deputada, até desde 2015, né? Acho que quando o projeto foi protocolado em 2015, nós estamos acompanhando, debatendo, o que já demonstra uma disposição da Casa Legislativa de pensar e cuidar da educação brasileira com o tempo previsto. O mesmo, infelizmente, não aconteceu com os governos que atuaram aqui no Brasil, tanto o governo do golpe de 2016, quanto o atual governo federal, que não quer tratar do tema, não quer discutir o tema, que é da sua responsabilidade como uma política nacional e importante para os sistemas de ensino municipais e estaduais. Então, essa participação do Congresso Nacional nesse debate é fundamental e chegamos, infelizmente, no último ano de existência do Fundeb, nos seus 14 anos de existência, sem uma aprovação. E isso está deixando a comunidade escolar pavorosa nesse processo. Então, não estamos só trabalhadores e trabalhadoras da educação lutando pela aprovação do novo Fundeb, mas estamos junto com os nossos estudantes, organizado pela UBS, a UNE está nos apoiando, a NPG, outras entidades do movimento estudantil tem esse apoio dado pela aprovação do Fundeb. Estamos atuando com várias associações de pais e mães dos nossos estudantes em vários estados. Então, há uma preocupação de toda a comunidade escolar com a situação do financiamento da educação básica para o próximo ano. Por isso, decidimos fazer um processo de mobilização permanente aqui na casa este ano. Desde fevereiro, estamos nos reunindo com as lideranças partidárias, fazendo uma campanha de dialogar com todos os deputados estaduais, deputadas federais também, nesse processo de discussão, até com as câmaras de vereadores, porque são os mesmos partidos que atuam na Câmara, na Assembleia Legislativa e aqui no Congresso Nacional, para dizer, todos os partidos têm que se envolver com esse debate e levar a aprovação do Fundeb para o próximo ano, para evitar um caos na educação básica pública desse país. Sabemos que o último relatório apresentado tem algumas dificuldades daquilo que historicamente nós da CNTE
junto à comunidade escolar, defendemos, mas achamos importante ter aprovação. E ter o cuidado de garantir as políticas necessárias para a educação básica. Nos preocupa incluir o salário e a educação dentro do Fundeb e não manter as políticas do livro didático, do transporte escolar, todas aquelas políticas que não estão dentro dos recursos destinados diretamente do Fundeb. Então é importante a gente cuidar desse espaço. Nos preocupa muito você usar os recursos do Fundeb para tratar do processo da meritocracia, independente da forma, mas ela não tem consonância com o Fundeb. O Fundeb foi criado e tem um trabalho importante, por isso nós defendemos, para reduzir as desigualdades educacionais que nós temos no Brasil. Se você colocar qualquer percentual pensando em meritocracia, vai vai ampliar as desigualdades. Por quê? Porque quem tem condições sempre vai receber mais recursos do que quem não tem. Então é outra preocupação que nós levantamos e queremos que a política de valorização dos profissionais da educação seja mantida de forma forte, né? A questão do piso salarial para o conjunto dos profissionais da educação, não ter retrocesso no piso do magistério é importante para a gente. Claro que sabemos que para isso tem que ter mais recursos, por isso também estamos dialogando para que, nesse último relatório que foi apresentado, venha de volta aquela destinação dos recursos do minério, que é a exploração mineral, que foi retirada nesse último relatório, que ele volte para poder compor novos recursos para aplicar na educação que tanto nós precisamos, tanto para os 40 milhões que estão matriculados na educação básica, quanto para os 80 milhões acima de 18 anos que não conseguiram concluir a educação básica e têm o direito de voltar para a escola. Então o Fundeb contribui e ajuda nesse processo. Muito obrigado, professor Heleno. Nós estamos aqui falando de 40 milhões de estudantes da educação básica e o professor Heleno, que representa mais de 2,5 milhões de professores e professoras, especialmente de professoras, da educação básica no Brasil. Então, nesse sentido, professor, é fundamental o trabalho da CNTE, que é a nossa Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, acompanha. Nós estamos falando do salário dos profissionais, nós estamos falando da alimentação escolar, nós estamos falando do livro didático, nós estamos falando de tudo que tem na escola e que é importante. Isso aqui, nós três somos do Partido dos Trabalhadores, mas nós sabemos que isso aqui é muito mais do que o nosso partido individualmente. É uma luta que é de todos os partidos. Quem tem compromisso com a vida e com o estudo das nossas crianças, jovens e adolescentes no Brasil tem compromisso com o Fundeb. Deputado Pedro Kizai, que é um militante forte aqui, determinado, que vai estar conosco aí votando. Nós três representamos o nosso partido nessa votação, vai estar também contribuindo aqui com as suas impressões. Rosaneide, Zeca, Heleno e todos que acompanham este momento de definição e decisão estratégica do futuro da educação básica. O Fundeb, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, é definir quem vai financiar essa educação, quanto que a União vai contribuir com a educação básica. E eu acho que tem duas grandes preocupações que eu queria socializar aqui. Primeiro, o relatório da deputada Dorinha vai ser aprovado da forma como ela apresentou? Segundo, qual a nossa observação, nossas considerações, como já o Heleno fez algumas considerações, em relação ao relatório da Dorinha? E o que nós devemos fazer, e a comunidade escolar, professores, estudantes e lideranças, para pressionar os deputados federais a aprovar o novo Fundeb? Primeiro, novo Fundeb é fundamental e necessário. Colocar na Constituição, primeira vitória. Ser Fundeb permanente, segunda vitória. Ser Fundeb público para a escola pública, terceira grande vitória. Agora, que outras observações eu gostaria de fazer para que a gente continue pressionando a comissão especial e apresentar destaque para o plenário? Porque tem deputados que vão apresentar destaque para mandar para escolas particulares, privadas, parte do dinheiro do Fundeb. Então nós temos que ficar vigilante, porque pode ter retrocesso na comissão especial ou retrocesso no plenário da Câmara ou depois no Senado. Então esse alerta é fundamental. Nós não estamos aqui só informando, mas nós estamos desafiando e alertando de possíveis retrocessos ao próprio relatório da Dorinha. E o que nós deveríamos avançar mais do que veio no relatório da Dorinha? Primeiro, o percentual. 20% é pouco. Nós precisamos ampliar. Tem estados que vão receber, mas muito pouco da União, como o meu estado de Santa Catarina, se aprovar 20% da União. Nós defendíamos 40%, mas pelo menos que a gente conquiste 30% de complementação da União no Fundeb. Porque senão só estados e municípios que vão financiar a grande parte do Fundeb. O segundo ponto, que é a questão
do retrocesso, que poderá ter a reforma tributária e tirar da cesta de impostos recursos do Fundeb, pelo não retrocesso do que existe hoje, como também Salário Educação e os demais programas sejam mantidos. Terceiro lugar, foi retirado do relatório da Dorinha, que no relatório preliminar tinha, custo aluno qualidade, para efetivamente colocar cada ano mais recursos para o custo aluno qualidade, fazer essa conta que foi uma grande conquista do PNE. E terceiro, e o Heleno falou muito bem aqui, teria que encontrar algum mecanismo para contemplar o financiamento de jovens e adultos que não tiveram na idade normal a condição de estudar no ensino fundamental e no ensino médio. Nós estamos falando em 77 milhões de brasileiros, quase 80 milhões. É desses que nós temos que garantir o direito. E da forma como está o Fundeb, hoje, até o vigor hoje, ou da forma como está apresentado no relatório da deputada Dorinha, vai comprometer o financiamento de jovens e adultos. É melhor para a rede municipal e é melhor para a rede estadual não colocar EJA, não colocar jovens e adultos na educação financiada pelo Fundeb, que daí não tem comprometimento do financiamento. Por isso que nós já tivemos 6 milhões de jovens e adultos estudando, hoje só temos 3 milhões. Então, são considerações que eu queria fazer, e acho que a nossa bancada vai fazer o bom debate junto da comissão, e olha a todos que estão nos acompanhando. Vamos cuidar, porque lá tem partidos e deputados que são extremamente neoliberais, ultraliberais, que não querem Fundeb público para a escola pública. Então, vamos ficar vigilantes para que a gente consiga aprovar, no mínimo, o relatório da Dorinha, mas avançar nesses 3, 4 pontos, além de outros, que o próprio deputado Zeca tem feito o debate, a deputada Rosa Neide e os demais parlamentares. É nessa direção que eu me posiciono, e nós todos aí, ó, mobilização nacional, e por isso o dia 18 de março é o dia fundamental para defender educação pública, universidade pública e dinheiro público para a escola pública. É isso aí, deputado Pedro. Eu acho que todos que nos acompanham, a partir desse momento, mais do que já foi feito até agora de mobilização, como chamou aqui o nosso companheiro Heleno, como está chamando o deputado Pedro, o deputado Zeca, que a gente possa fazer contato com os parlamentares do nosso estado, cada um falar com o seu parlamentar, independente do partido. Todo mundo teve voto de professor, de estudante e de pai de estudante. Então, como é que está o senhor, sua posição em relação ao Fundeb? Estamos vendo muita gente querendo tirar do fundo público da educação recursos para entidades privadas. As entidades privadas já vivem com as mensalidades pagas para aqueles que podem pagar a escola privada. Então, o dinheiro da escola pública é para a escola pública. Então, deputado Zeca, vamos também ouvi-lo. Com certeza, uma pessoa que está ali diuturnamente ao lado da educação pública do Brasil. Saudação, né, a todos que estão nos acompanhando aí pela internet, pelas redes sociais. Agradecer ao Heleno, que não só agora, mas em muitos momentos importantes está aqui defendendo a educação, representando o CNTE. Deputado Pedro, deputada Rosa, né, que são titulares junto comigo nessa comissão tão importante que é a comissão do Fundeb. A equipe técnica aqui está dizendo que está uma grande audiência nos acompanhando. Então eu queria agradecer quem já está acompanhando, né, essa nossa transmissão, esse nosso vídeo. Se você não curtiu ainda, clica ali no botãozinho curtir. Importante comentar, né, a gente ter as impressões das pessoas, né, do que elas estão pensando, como elas estão vendo aqui as nossas ponderações e as notícias que têm saído pelo Fundeb. E eu sempre insisto, viu, Rosa Neide, para o pessoal ir lá e compartilhar. Quando compartilha, aí a audiência é muito maior, os amigos da pessoa, quem segue no Facebook, no Instagram, no YouTube, todo mundo acaba participando e junto com a gente, né, construindo esse tema importante. Eu queria destacar aqui, além da importância do Fundeb, além dessas questões técnicas que a gente já explicou um pouco, o contexto desse momento que a gente está, né, lutando para aprovar o Fundeb. O governo Bolsonaro ele já tem mais de 400 dias. Se a gente olhar da eleição para cá, já são mais de 500 dias. E o que a gente viu nesse período? Só notícia negativa para a educação, né? Só retrocesso. A aprovação do Fundeb, é por isso que a gente está trabalhando muito, é por isso que vocês precisam se envolver, cobrar outros deputados, os senadores, né? É talvez a chance que a gente tem num período aí de 400, 500 dias de construir uma notícia positiva para a educação, de construir um avanço. Quais são os cenários que estão colocados? O pior de todos é não aprovar texto algum. Aí chega dia 31 de dezembro e é o caos, né? Os municípios, os estados, o país fica sem
né, uma cesta de impostos, de recursos, que está especificamente direcionado só para a educação básica, e que é indispensável. Um outro cenário, né, que preocupa a gente vai evitar ele, é de aprovar um texto ruim, péssimo. Né? Nós queremos, é claro, ir para o cenário de aprovar um texto fantástico, que aumente a contribuição da União, e a União tem condições de contribuir mais, de 10% para 40%. A gente não quer só constitucionalizar, né? A gente quer ter um volume de recursos a mais. A gente quer também que todos os profissionais da educação se beneficiem, né, da política, da possibilidade de recurso do Fundeb. A gente quer que ele seja permanente, que ele seja um texto que valha a todo o tempo, que nunca mais o país se veja nessa situação de poder perder um fundo, né, a partir de um determinado espaço de tempo. Então, eu acho que isso conta muito, né, pesa muito o momento que a gente está vivendo e o quanto que essa pode ser a notícia mais importante, mais positiva para a educação do nosso país. Eu queria convidar as pessoas, chamar as pessoas a participar mais desse momento e dizer que o texto da Dorinha é um texto que a gente dialoga com ele, né, a gente avança para aprová-lo, mas nós queremos melhorar ele ainda mais. A gente vai ainda trabalhar alguns destaques, né, algumas mudanças, né, naquilo que está estabelecido, a gente reconhece o esforço dela, de outros deputados, e eu me somo ao Pedro. A gente tem que ter ali um cuidado. Né? Há um conjunto, talvez uma maioria já formada, que traz uma decisão positiva, mas tem gente querendo colocar ali alguns trechos, né, alguns aspectos da lei que são negativos, que seria um retrocesso. Né? Um deles o Pedro já citou, que é abrir, né, para a escola privada, que é abrir, né, para a iniciativa privada esse dinheiro do Fundeb, e o outro, o Heleno também destacou, né, é pegar o salário educação, aquele montante de recursos, e simplesmente deslocar ele para o Fundeb. Né? Isso pode até ser feito, mas nós queremos que tenha garantias, né, no texto, não são garantias verbais, que é um governo que não dá para confiar. Né? Nós temos um ministro da Educação, que é o pior ministro da Educação da história do Brasil, já deveria ter sido mandado embora, já deveria estar fora do MEC há muito tempo. Então a gente tem que ter aí um cuidado muito grande para amarrar as coisas muito bem, fazer avançar na comissão, talvez já com algumas melhoras, alguns avanços no texto apresentado pela deputada Dorinha, e é claro, depois, lá no plenário, que é o momento decisivo, talvez tenham vetos, né? O presidente Bolsonaro está cada dia mais acostumado a vetar aquilo que é bom, que é positivo, que melhora a vida do povo, e se o Congresso, claro, necessitar, vai derrubar os vetos. Eu estou otimista, viu? Eu queria até ouvir um pouco de vocês sobre isso, mas eu acho que a gente vai conseguir, né, ao longo desse ano, talvez já nos próximos meses, liquidar a fatura e ter um texto positivo para ninguém ficar lá no final do ano, depois das eleições, apavorado, porque o Fundeb vai acabar. Eu fui prefeito 2 vezes, vivi de perto já a realidade, né, ainda do antigo Fundef. Eu fui membro de conselho escolar, fui membro do conselho do Fundef, isso lá atrás, há 20 anos atrás, né? E depois tive a oportunidade de ser prefeito, de estruturar a educação, ter um município premiado. E agora a gente não pode aqui, né, deixar de cumprir esse papel, essa obrigação e essa tarefa. Muito bem. Nós estamos aqui. Agora, Zé, uma coisa, da crítica ao Bolsonaro, que eu concordo, mas como emenda constitucional, nós vamos ter uma vantagem, que nós vamos promulgar aqui dentro do Congresso, melhor ainda, porque não dependendo do Vantral e do Bolsonaro, porque se dependesse do Vantral e do Bolsonaro, aí era uma outra luta, uma outra guerra fundamental. Então, hoje o Brasil tem que se voltar para o Fundeb, para o Congresso Nacional. Por isso que a Rosa Neide levantou aqui. Os deputados federais do seu estado, os senadores do seu estado, convencê-los a aprovar, porque é o senador e o deputado que vai ter responsabilidade se a educação básica, desde a creche até o ensino médio, vai ser prioridade nesse Brasil ou não. O Fundeb que está aí hoje para discutir esse futuro. A gente tem que ver que, nesse momento, como Pedro disse, e o Zeca, é o papel do parlamento. Então, assim, mais do que qualquer iniciativa do governo federal, e a comissão tentou muitas vezes a discussão com o ministro da Educação, e nós acompanhamos reuniões pessoalmente com o ministro, insistindo que o Ministério da Educação participasse ativamente dessa discussão, mas eles não se colocaram enquanto atores do processo na discussão. E por isso o parlamento foi muito firme, tomou a iniciativa e manteve essa iniciativa. Todo o conjunto de deputados e senadores, aqui a deputada Dorinha é relatora
na Câmara, o senador Flávio Arnes relatou no Senado e fez um trabalho muito integrado para que se avançasse no texto. Então, a aprovação é uma aprovação do parlamento. Na medida que ela for votada, ela vai votar e vai ser homologada e vai ser publicada e a lei está constitucionalizada. Então, por isso, o trabalho que a CNTE vem fazendo em todo o país, e agora, essa semana, hoje já recebi os companheiros de Alagoas para entregar o documento da CNTE. Pelo que eu estou sabendo, aqui a Helena pode fazer o relato rapidamente aqui para nós, que o mês inteiro, o mês de março, vai ser dedicado às visitas aos parlamentares. E nesse sentido, já recebi hoje dos parlamentares de Alagoas, recebi o documento, os outros deputados todos estão sendo procurados, porque estão aqui, né, para trabalhar mesmo passo a passo, para vir olho no olho, chamar o parlamentar e dizer, nós queremos um Fundeb constitucionalizado. Exatamente, né? Então, esse trabalho de mobilização aqui no Congresso Nacional, orientamos as nossas entidades filiadas também a manter contato lá nos escritórios locais dos deputados federais, as deputadas, os senadores e senadoras. E nesse trabalho permanente, tiramos também a estratégia de trazer as delegações de cada estado do Congresso Nacional. Então, toda terça, quarta e quinta, vocês vão estar recebendo aqui regiões, né, do país, trabalhadoras em educação, os nossos estudantes, que vão se deslocar para fazer a conversa aqui no Congresso com a sua bancada de cada estado. Essa semana, o Nordeste está mobilizado e visitando aqui todo o Congresso. Semana que vem vamos ter o Centro-Oeste todo aqui, depois o Sudeste, e na última semana de março o Sul do país, que na verdade vai estar junto com todo o Brasil, que vamos estar todos juntos aqui na última semana de março, nesse processo de mobilização. Uma mobilização intensa que nós tiramos, porque além da etapa aqui da comissão especial, né, que provavelmente vai debater, discutir, pode ser que vote já amanhã, nós temos ainda o plenário da Câmara, depois vai para o Senado. Se tiver alteração, acho que volta ainda para a Câmara. Então, todo esse processo, debate, discussão, que nós esperamos que até junho, no março, a gente tenha concluído esse processo. Por isso que, além da mobilização do dia 18 de março, que já está ganhando grande volume, grande participação, tanto não só da educação básica, mas todo o setor educacional superior, profissional que estão junto conosco, outros servidores públicos estão fortalecendo a defesa da democracia no dia 18, a defesa dos serviços públicos e a defesa da educação pública. E na defesa da educação pública, colocamos um ponto em pauta fundamental a aprovação do Fundeb. E vamos continuar durante o mês de abril. Nós temos na semana de abril a Semana Nacional em Defesa e Promoção da Educação Pública, que vamos dedicar em cada município desse país ao trabalho em defesa da aprovação do Fundeb. Estamos dialogando também com a Associação de Prefeitos. Vamos estar no dia 12 de março com o encontro da União dos Vereadores do Brasil, que vai estar assinando um documento junto com a CNTE em apoio, né, a esse trabalho, em apoio à aprovação do Fundeb. Então, todo um processo de mobilização que mostra que a preocupação não é só da comunidade escolar, mas todos os municípios nós estamos preocupados, porque temos eleições municipais esse ano e não dá para qualquer prefeito que assuma, em janeiro de 2021, assumir sem ter a escola pública funcionando. Se assumir, a escola vai fechar, porque não tem repasse da União, nem repasse dos estados para garantir esse processo. Então é uma luta coletiva e precisamos de todo mundo nessa luta, todo mundo juntos aí para poder a gente garantir uma aprovação do novo Fundeb com a perspectiva positiva para toda a educação básica. É um fundo que atende, como já foi dito aqui, da creche ao ensino médio. É um documento que aponta a possibilidade de atender aqueles que não tiveram o tempo hábil na sua idade de estar na escola para voltar para a escola. A educação é uma política fundamental para o ser humano. Por isso que ele é um direito humano, é um direito social fundamental para a vida e para o município, para o Estado. Não há país que não se desenvolveu nesse mundo, né, se não aplicou muito na educação. E nós precisamos aplicar na educação, precisamos ter os jovens animados, com vontade de estudar, com vontade de estar na escola, criando, né, fazendo arte, fazendo cultura, se desenvolvendo para poder ter vida digna e feliz. Por isso, nós estamos junto aqui com os parlamentares nessa luta, vamos continuar mobilizando todos nesta casa, nós precisamos de você. Ou nas ruas conosco, dia 18 ou dia 8 de março, também vamos estar nas ruas. 82% da nossa categoria são de mulheres, então as mulheres nossas, professoras, as funcionárias de escola vão estar nas ruas, dia 8 com essa bandeira, com essa luta, dia 18 nas ruas. Não pode estar nas ruas? Vá para o mundo virtual, mande mensagem, mande carta, fale com o parlamentar, manda mensagem para ele, principalmente aquele que você votou e foi eleito. Né? Ele tem um dever, tem um direito, tem uma tarefa a ser cumprida com você, que é garantir que a educação seja dada. Se não, há pessoas que você tenha na escola, mas com certeza você conhece pessoas que estão dentro da escola pública. E a escola pública precisa dessa grande mobilização.
Muito obrigada ao professor Heleno por estar conosco aqui nessa tarde, finalizando nesse momento já o nosso programa. Peço ao deputado Zeca para também fazer as suas considerações aqui. Queria destacar só duas coisas bem rápidas. A aprovação do Fundeb, eu entendo que é uma chance também da gente desfazer duas grandes fake news que estão circulando muito aí nas redes sociais. A primeira delas é de que o Congresso não faz nada de positivo. Então nós vamos ter uma oportunidade aqui de mostrar que, diferente de uma maioria, que infelizmente nos últimos anos aprovou a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, retrocessos dos mais diferentes, né, uma pauta econômica equivocada que está gerando miséria, o Congresso, e nós aqui estamos defendendo isso, pode sim aprovar uma pauta positiva, que vai melhorar a educação, vai fazer avançar, né, as oportunidades de vida do nosso povo e da nossa gente. E a outra fake news que a gente consegue nesse debate desfazer é a de que o Brasil está quebrado, que o país não tem solução, que o país não tem caminho. Tem sim, a educação é o caminho, tem dinheiro suficiente para isso. O Brasil arrecadou, por exemplo, mais em 2019 do que em 2018. A educação tem o dinheiro disponível dos royalties, do petróleo, do pré-sal, que a gente sabe é uma riqueza que vai crescer muito nos próximos anos. A gente vai trabalhar para que a reforma tributária seja uma reforma tributária positiva para o Brasil, que aumente a arrecadação, cobre menos de quem tem menos, cobre mais de quem tem mais, e direcione, garanta, mantenha os dinheiros e os recursos de áreas essenciais, como a social, a saúde e principalmente a educação. Então, deixar um abraço a todos, agradecer aqui a companhia de vocês, né, e que o pessoal continue aí curtindo, comentando, compartilhando, movimentando aí esse debate aqui que foi muito positivo. Deputado Pedro. Eu quero agradecer essa oportunidade, junto com o Zeca, com o Heleno. Parabéns, Heleno, pela entidade de vocês que mobiliza o Brasil inteiro, a Rosa Neide, que já foi secretária de Educação do Estado, lá do Mato Grosso, então tem toda uma experiência da educação básica. Quando o Zeca falava, eu começava a lembrar, eu fui prefeito da cidade de Chapecó na época do Fundef, né, e toda a creche, educação infantil, não tinha financiamento do Fundef, e hoje temos. Então, eu quero concluir na esteira e na posição clara que o Zeca aqui defendeu também. A educação tem que ser prioridade para o nosso país. Quem é pai, quem é mãe? Qual é a melhor herança que a gente deixa para os nossos filhos? É escola, é educação e, se possível, lá, universidade. E, portanto, o Fundeb é estratégico, não só para o presente, mas para o futuro. Defender Fundeb público, colocar na Constituição que vem governo e sai governo, ninguém vai mexer, que a educação seja uma prioridade no país, mas agora, nessa conjuntura, a urgência de nós aprovar o Fundeb, com mais recursos da União, para a gente transferir para estados e municípios, para que nossas crianças, que ainda tem 7 milhões de crianças que não garantiram o direito à creche, 600 mil que não garantiram ainda a educação pré-escolar, e milhões de jovens não conseguiram garantir o ensino médio, por isso a necessidade do Fundeb, para defender nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens, para ter um futuro melhor, para ter um Brasil chamado nação, dando direito a nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens, estudar no ensino médio, para depois chegar até a universidade. Por isso a educação tem que ser uma prioridade, e nós vamos aprovar o Fundeb aqui com a participação, com a mobilização e com a pressão de todos vocês. Viva o Fundeb! Nós, para encerrar a nossa atividade agora à tarde, a nossa comunicação com aqueles que nos acompanham, e como aqui chamou a atenção o deputado Zeca, vamos divulgar cada vez mais, vamos usar esse espaço que a gente tem para chamar a atenção do país, porque dia 4 de março, no período da manhã, por volta de 10 da manhã, a comissão especial estará reunida, provavelmente ao vivo pela TV Câmara, fazendo a discussão, fazendo os destaques que os deputados aqui já colocaram. Nós temos a obrigação de fazer destaques e de discutir aquilo que é princípio do Partido dos Trabalhadores. Não a meritocracia, não a redução de direitos, não a redução de recursos dos programas suplementares e essenciais da educação, no caso da alimentação escolar, do livro didático, do transporte escolar, de tudo que vem para ajudar a nossa escola pública a se manter. Nós temos talvez a escola mais democrática do mundo, 40 milhões de estudantes com vagas na escola básica brasileira, mas ela precisa chegar no momento da qualidade. E esta qualidade, um dos pilares é o Fundeb. Nós não temos como sonhar com a escola melhor se não tivermos o orçamento aí aprovado. E aí o nosso companheiro aqui, presidente da CNTE, chamou a atenção dessa visita aos parlamentares, dessa possibilidade de falar com o parlamentar.
de mandar e-mail para o parlamentar, de falar no WhatsApp com o parlamentar. Na hora do voto, o parlamentar encontra o povo. Na hora de exigir que o parlamentar vote o que é em benefício do povo, o povo também tem que encontrar o parlamentar. Então, vamos encontrar os parlamentares, cobrar diretamente olho no olho de que lado está o parlamentar do seu estado em relação ao financiamento da educação pública. Então, um forte abraço a vocês. É uma honra estar aqui com companheiros. Eu sou professora da educação básica e tenho aqui grandes companheiros, mestres de educação, que ficam o tempo todo ali colado para que a educação pública não perca seus direitos. E aí, nosso companheiro Heleno aqui, de gabinete em gabinete, juntos, deputados aqui juntos e juntas, para que a gente possa responder à altura pelo Parlamento Brasileiro, pela educação pública. Forte abraço e a gente continuemos aqui juntos e na luta.